Nós estamos estudando Efésios. Paulo escreve para os crentes que estavam na cidade de Éfeso. Já falamos sobre a importância daquela cidade, as dificuldades daquela cidade. Agora ele vai mostrar algo totalmente novo. E eu acho que é totalmente novo para alguns também, alguns crentes que não têm muito contato com a Bíblia, ou por serem novos, ou por serem descuidados. Alguns não sabem exatamente como que funciona a revelação de Deus para o mundo. O que Deus realmente queria com o mundo, porque Deus não precisava do mundo, Deus não precisava das pessoas, Ele é autossuficiente, eterno, mas Ele cria um mundo, cria pessoas neste mundo. Ele sabia que o pecado ia entrar, Ele tinha um plano maravilhoso de redenção para a humanidade antes de existir mundo, e Ele concretiza isso através de duas entidades. Quem tem familiaridade com espiritismo, macumbaria, então tem que apagar isso aí, tá? Entidade são organizações de Deus neste mundo. Então tem algumas entidades que Deus organizou nesse mundo. São 3 delas. A primeira é casamento. Você sabia que casamento é uma entidade de Deus? É uma organização de Deus, é uma maneira de Deus expandir a sua imagem aqui na terra. Casamento. Porque do casamento também, quase todos os casamentos tem multiplicação. E como o homem é feito à imagem de Deus, cada filho nascido, seja de crente ou de incrédulo, isso não faz diferença. Cada pessoa que nasce é a expansão da imagem de Deus nesse mundo. Essa é uma entidade. A segunda entidade foi... A primeira entidade surgiu em Gênesis capítulo 1. A segunda entidade, organização de Deus nesse mundo, e nós podemos dizer que a entidade também é a agência de Deus nesse mundo, foi a nação de Israel. Isso você vai encontrar em Gênesis capítulo 12. E a terceira entidade é a igreja. Você vai encontrar isso em Atos capítulo 2. E Efésios capítulo 3 vai explicar sobre a igreja. Mas vamos fazer um exercício mental aqui, um exercício de lembrança de como que Deus operou até agora. Adão não dirigia nenhuma igreja, tá bom? Não existia igreja no Éden. Os filhos de Adão e Eva que nasceram fora do jardim, a palavra de Deus diz em Gênesis 4 que eles estavam diante de Deus para adorar a Deus, não era um culto da igreja. Caim e Abel, eles não estavam numa igreja e eles não formaram uma igreja para adorar a Deus, não havia igreja. A maldade se multiplicou. Noé libertou 8 pessoas, inclusive ele, das águas do dilúvio, e eles entraram na arca. A arca não era um templo, uma igreja. Noé não era o dirigente daquele grupo, de uma igreja com 8 pessoas. Então não havia igreja. A Torre de Babel não era igreja mesmo. Tá bom? Mas Deus não estava formando uma igreja ou várias igrejas, espalhando o povo. Aí vem Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão, da Mesopotâmia, para ir para uma terra que ele ia mostrar, que nós já sabemos qual é, Canaã. Não para formar uma igreja. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele estava formando agora uma organização, uma agência nesse mundo chamada Israel, nação de Israel.
A nação de Israel surgiu em Gênesis 12, um pouco mais para frente, mas o chamado para a nação de Israel foi em Gênesis 12, até Malaquias 4, que é o último livro do Velho Testamento. Você tem um plano de Deus na terra, só um: Israel. Se você vivesse naquela época e quisesse a salvação, você não procuraria uma igreja, porque não existia igreja. Você ia procurar alguém da nação de Israel. E aí você ia absorver os ensinos de Israel, e Israel ia te absorver como um prosélito, porque você não é judeu, né? Não sendo judeu, é gentil. Então eles te aceitariam como um aproximado. Prosélito quer dizer aproximado. Você se aproximaria da salvação, porque Jesus falou que a salvação vem de quem? Dos judeus. Jesus não falou a salvação vem da igreja, porque não havia igreja. Salvação vinha dos judeus. É lá que você encontraria salvação, no meio do povo de Israel, os judeus. Moisés não foi o pastor da igreja do deserto. Se vocês acham esquisito isso, tem uma igreja que havia na sua declaração de fé, uma igreja batista, tem um adjetivo depois, mas eu não vou falar o adjetivo dessa igreja batista, mas era a igreja batista tal que na declaração de fé dela dizia que a igreja começou com Moisés dirigindo a primeira igreja batista tal do deserto. Mas Moisés não dirigiu igreja nenhuma, era o povo de Israel. Essa igreja, inclusive, tirou isso da sua declaração de fé, mas algumas ensinavam que o fundador da igreja batista era João Batista. Faz sentido, né? João Batista, então estava na declaração de fé deles. João Batista não dirigia nenhuma igreja, seja batista, presbiteriana, qualquer outra. Ele não dirigia igreja. Ele foi o último profeta do Velho Testamento, representando a nação de Israel. Nenhum profeta dirigia nenhuma igreja. Não havia igreja. Você não tinha nem pistas que haveria uma organização de Deus na terra chamada igreja. Você pode ver tipos da morte de Cristo, sombras, mas você não vê a igreja do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Estou dando toda essa introdução aqui porque isso divide os evangélicos. Isso não é que divide os evangélicos dos católicos, dos budistas, não. Isso que eu estou falando divide os evangélicos. Alguns ensinavam ou ensinam que Israel era a igreja do Antigo Testamento e que a igreja é o Israel do Novo Testamento. Não confunda as coisas, são três entidades. A primeira a gente não precisa falar agora, o casamento, mas duas entidades, organizações, agências que Deus escolheu para conduzir a humanidade toda para o plano de Deus. Não tem outra. Uma é Israel. Só que Jesus Cristo veio para Israel. E Israel não aceitou o plano de Deus. O que Deus fez? Substituiu Israel pela igreja? De jeito nenhum. Israel continua sendo Israel, igreja continua sendo igreja. Deus encostou, para ser mais exato, conforme Mateus capítulo 13, ele enterrou a nação de Israel temporariamente e depois ele vai desenterrar como um tesouro. E ele vai desenterrar e vai voltar a trabalhar com a nação de Israel, quando a igreja não estiver mais na terra. E depois, quando ele estabelecer o reino dele nessa terra, haverá essas duas organizações, Israel e igreja na terra. Isso é muito importante para saber
como que uma pessoa pode chegar até Deus, por qual meio ela pode chegar até Deus. E Deus forma a igreja. Jesus não viveu na época da igreja. Interessante isso. Jesus viveu na época do Antigo Testamento. Embora sua Bíblia tenha uma separação, Malaquias sendo o último livro do Antigo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vivem um contexto do Antigo Testamento. Ainda havia sacrifício de animais, por exemplo, só para citar uma das práticas do Antigo Testamento. Mas em Atos 2, Deus forma a igreja. Deus tem 12 apóstolos. Os 12 apóstolos não sabiam como funcionava a igreja. Eles são a base da igreja, eles são o alicerce da igreja, mas nenhum dos 12 sabia como fazer agora. Pedro nem sabia se podia pregar para gentil ou não. Os apóstolos não sabiam que os gentios também podiam receber o Espírito Santo sem a imposição de mãos dos apóstolos. Então era um período de transição e nenhum dos 12 foi capaz, não é porque eles não eram bons estudantes, eles não foram escolhidos por Deus para serem os guardiões dos mistérios de Deus. Aí Deus escolhe um fora do colegiado apostólico, fora do time dos 12, Deus escolhe um, chamado Paulo. O apóstolo Paulo é o guardião do mistério de Deus na terra. Qual é esse mistério? Para nós estarmos falando hoje que é mistério, é porque não é mais. Foi encoberto. Nenhum profeta sabia, ninguém sabia, Deus revela agora. Os apóstolos não sabiam, Paulo recebeu uma instrução diretamente de Jesus Cristo. E Paulo recebeu a instrução do que é a igreja. Agora você é o guardião dessa dispensação. A palavra dispensação é muito importante. Tem uma profissão. Eu não sei mais se eles usam esse termo, tá bom? Mas nos postos de saúde e tudo, a pessoa que cuida dos remédios, a farmacinha municipal, aquela pessoa é uma dispenseira. Essa é a profissão dela. Ela dispensa, ela distribui medicamentos. Dispensação é uma economia, uma administração de Deus, em que Ele usa algumas pessoas para dispensar informações para o mundo. Israel foi escolhida por Deus, essa nação, para dispensar para o mundo o plano de salvação. Não tem mais. Deus não trabalha mais assim. Ele usa agora a igreja. Mas dentro da igreja ele escolheu uma pessoa, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dispensaria, ou seja, ele distribuiria, entregaria para a quem possa interessar toda a informação do que é a igreja, como funciona a igreja e como Deus fala através da igreja. Tá bem? Então, toda essa introdução foi para chegar nesse ponto, para você poder entender Efésios capítulo 3. E no Efésios capítulo 3 nós vamos ensinar, ou vamos aprender, sobre a intermediação de Deus para o seu povo através do apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo disse que não há nenhum mediador entre Deus e o homem que possa salvar, é só Jesus Cristo. Então Paulo não é um mediador da salvação, mas ele é um intermediário dos planos de Deus para a humanidade através da igreja. Deus escolheu Paulo, tá bom? Deus escolheu Paulo. Se você quiser entender o que é a igreja, você estuda as 13 epístolas de Paulo.
É lá que você vai encontrar tudo sobre a igreja. E no cursinho que o Joãozinho dá para os novos membros, tá bom? A intermediação da parte de Deus para o seu povo por meio do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, vamos ver que Deus usou Paulo para desvendar o mistério de Deus. Desvendar, porque tinha uma venda, tinha um véu, e Deus tirou esse véu, essa venda, e mostra agora para o mundo qual é a nova abordagem de Deus, a nova maneira de Deus trabalhar com o mundo. E quem descortinou para nós foi o apóstolo Paulo. Ele que recebeu isso de primeira mão, ninguém sabia, nenhum dos 12 apóstolos. Ele é conhecido como apóstolo fora de tempo, embora alguns discordem disso. Alguns acham que Paulo era o 12º, porque a escolha, Judas deixou de ser apóstolo. Não é porque ele morreu, porque os outros morreram e não foram substituídos. Mas a Bíblia diz claramente que Judas deixou de ser apóstolo, Judas Iscariotes, porque tinha outro, né? Ele deixou de ser apóstolo, discípulo de Jesus, porque ele se desviou da verdade. Aí Deus coloca outro no lugar. E o outro, inclusive seu filho, tem esse nome, né? Qual é? Matias. Deus coloca Matias. Alguns acham que não valeu, porque foi uma votação, não foi Deus colocando, porque foi um lançamento de sortes e não valia aquilo lá. Então foi desespero, precipitação, eles não andaram conforme Deus queria. Eu não acredito nisso. Pedro estava obedecendo ao Senhor. Ele usou o método que sempre foi usado, que era lançamento de sortes. A sorte é lançada no regaço, regaço é o colo. Mas do Senhor vêm as decisões. Deus sempre trabalhou assim. Ainda é Antigo Testamento, ainda não é a igreja. Então ele agiu perfeitamente bem, normal. O apóstolo Paulo é que veio fora de tempo. Mas ele viu Jesus, porque Jesus se apresenta para ele e ele dá os mistérios de Deus para a humanidade, chamada igreja. Agora, como é que Deus usou isso e o que é o mistério? Então agora não tem mais mistério, mas o mistério era algo que não foi revelado por nenhum dos profetas do Antigo Testamento. O mistério é esse. Sem fazer mais mistério, o mistério é esse: judeus e gentios juntos, num só corpo chamado igreja. Isso aí não existia. Salvação dos judeus está em toda a Bíblia. Salvação dos gentios está em toda a Bíblia. Os judeus alcançando os gentios se aproximando dos judeus. Está tudo bem, é isso mesmo. Glória a Deus, o judeu falava. Gentil pode ser salvo, mas ele lá e eu aqui. Judeus salvos, gentios salvos, mas separados. Mas agora Paulo falou, Deus diz que todos são um em Cristo Jesus. Isso é um mistério e muito importante. Então vamos ver Efésios capítulo 3. Então no versículo 1 você vai ver que Paulo ia começar uma oração e depois ele interrompeu essa oração. Alguém pode ler o versículo 1, por favor? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo é um prisioneiro, ele foi preso porque tinha um irmão que era da Ásia e estava visitando Éfeso, e ele era um gentil. E viram Paulo andar com ele na rua, e as más línguas começaram a falar que Paulo colocou um gentil dentro do templo, mas ele não fez isso, estava com ele na rua.
Mas quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, se ele está com gentil, é porque ele levou o gentil para dentro do templo. Por quê? Paulo foi para dentro do templo, mas ninguém encontrou esse rapaz aí. Eu acho que... Qual é o nome dele? Trófimo, será? Não me lembro. E por causa disso ele foi preso. Por causa disso e outras coisas, ele foi preso por causa do Evangelho. Ele é um prisioneiro, mas não é um prisioneiro de Roma, ele é um prisioneiro de Cristo. Por causa de Cristo Jesus, ele fala. Então ele diz, por esta causa, qual causa? A causa do capítulo 2. No capítulo 2 ele disse que Deus está alcançando os gentios. E que a parede de separação entre gentios e judeus foi derribada. E agora eles são um num corpo. Por esta causa, então, por isso, por essa maravilhosa verdade que agora Deus não trabalha mais com Israel, mas Ele trabalha agora com a igreja de Jesus Cristo. Por essa causa, eu, Paulo, aí você tem que pular para o versículo 14. O que diz lá? Alguém pode ler? Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Então, por esta causa, a mesma causa do versículo 1. Então ele começa a oração no versículo 1, aí de repente ele para, ele não inicia a oração e ele dá uma explicação. Aí no versículo 14 ele recomeça a oração dele, tá bem? É difícil entender Paulo às vezes, mas é assim que funciona. Então ele começaria essa oração: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, quem? Gentios. Eu quero falar com vocês que não são judeus, vocês gentios, vocês que têm a síndrome do vira-lata. Por quê? O judeu considerava o gentil cachorro. Vocês são cachorros. Até aquela mulher, quando pediu para Jesus curar a filha, Jesus falou: mas não convém um pai de família, alguém da casa, pegar do pão que é para os filhos e dar para os cachorros. Aí ela fala: eu sei disso, mas os cachorrinhos também comem das migalhas debaixo da mesa. Se cair uma migalha aí para mim, ótimo, porque ela era uma mulher que não era do povo de Israel. E Jesus elogiou a fé daquela mulher. Muito bem, então os judeus consideravam gentios cachorro. E com o tempo, se as pessoas começam a te chamar de cachorro todo o tempo, logo você está latindo. Tá bom? Como diz, né? Se uma pessoa te chamar de burro, não se importe com isso. Se duas pessoas te chamarem de burro, começa a prestar atenção se sua orelha não está crescendo. E se 3 pessoas te chamarem de burro, arruma uma carroça. Essa é a mente humana. Quando as pessoas começam a sugerir muita coisa, se a gente tiver a mente fraca, a gente começa a aceitar aquilo como uma verdade. O gentio começou a aceitar que ele não era um crente de primeira classe, ele era um crente de segunda classe. É a síndrome do vira-lata, como disse um escritor brasileiro, né? Agora, o apóstolo Paulo está dizendo: Deus ama vocês, gentios. E vocês vão ver como Deus coloca vocês dentro do plano dele maravilhoso, a tal ponto que não vai mais existir judeu nem gentil. Por exemplo, você é judeu ou gentil? Talvez você falaria: eu sou gentil. Se eu perguntasse para um judeu crente: você é judeu ou gentil? Talvez ele diria: eu sou judeu. Vocês dois estão errados. Não existe mais judeu e não existe mais gentil. Existe uma terceira categoria chamada igreja. Igreja de Jesus Cristo. Eu não sou gentil, eu não sou judeu, eu sou igreja. Somos um só corpo em Cristo.
No versículo 2, Paulo foi o guardião, foi escolhido como guardião da dispensação, essa nova economia, né? Versículo 2, alguém pode ler? Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Tá bom, seu Dionísio, dessa vez aí eu vou pedir outra pessoa para ler, para buscar a palavra que eu gostaria que aparecesse aí, né? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça, Deus que para convosco me foi dada. Tá. Não tenho tempo aqui para falar, mas nas nossas Bíblias em português, o se sempre é uma condicional. Se é que, mas não é que é difícil traduzir no grego, mas quase sempre que você vê isso daí, se é que, na Bíblia, depois você pega uma chave bíblica e põe se é que. Aí você pode mudar isso, porque a melhor tradução é uma vez que, sendo que. Não é uma dúvida, isso realmente aconteceu. Vocês, gentios crentes, uma vez que vocês ouviram disso, da dispensação, da graça de Deus a mim confiada, a vocês, a vós outros. Dispensação, eu recebi de Deus a responsabilidade de entregar para as pessoas uma nova maneira de entender como Deus está alcançando as pessoas. Pois não? O meu versículo fala assim: Pode ler? tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Certo, tomando por certo, uma vez que, qual versão que é essa daí? Não sei, Agora eu já gosto dessa versão. NVT, agora eu já gosto, né? Tem hora que eu não vou gostar. Então, vocês ouviram isso, que agora tem uma nova maneira de Deus falar com o mundo. Isso foi confiado a mim, exibido em Paulo. Eu vou fazer o quê? Eu sou o menor dos apóstolos, mas Deus me escolheu para isso, ele fala. Versículo 3, essa nova dispensação, ela é o mistério de Deus revelado. Versículo 3. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Eu resumi isso, né, Paulo falando, mas é uma revelação. Deus mostrou agora o mistério. Esse mistério estava escondido com Deus. Deus nunca tinha falado para ninguém, nem Isaías, nem Moisés, nem Abraão. Ele nunca falou. Se você quer segredo, fala com Deus. Ele sabe guardar segredo. Então, Paulo agora recebe esse segredo, esse mistério, e ele revela para as pessoas esse mistério, a nova maneira de Deus falar. Isso é muito importante, irmãos, porque tem gente que ainda está tentando descobrir qual é o canal de Deus para falar com as pessoas. E Paulo está dizendo, versículo 4, só é possível compreender esse mistério estudando. Se você não estudar, ou não tiver alguém que explique para você, você não consegue entender essa nova maneira, porque na sua mente fica tudo misturado, fica tudo embolado. Por isso que alguns acham, onde que está a igreja lá no Antigo Testamento? E ele começa a usar versículos achando que é para ele. Aí, eu sou igreja, o Velho Testamento é igreja. Ele diz em Deuteronômio 28 que vocês serão a cabeça, não a cauda. Então eu sou a cabeça, não sou a cauda. Eu tenho que ser rico, não posso ser pobre. Ele confunde tudo na mente dele. Deus escolheu Israel para demonstrar as bênçãos materiais nesse mundo. Não tinha judeu pobre. Se tivesse judeu pobre, alguma coisa errada na fé dele estava acontecendo. Agora, na igreja, Deus não usa a igreja para transmitir bênçãos materiais, mas toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Isso é igreja, é diferente a maneira como Deus trabalha.
Quando eu era criança, a gente comprava com caderneta. Alguns aqui lembram que é caderneta, né? A gente ia lá. E um dia eu fui com a caderneta comprar no Seu Nelson. E o Seu Nelson falou para mim assim: vai plantar batata com o Seu Zé. Porque eu troquei a caderneta. Peguei a caderneta de um, fui num empório, num armazém. Era a caderneta do outro. Ele falou assim: vai plantar batata com o Seu Zé. Que era o outro. Ficou bravo comigo. Aqui no versículo 4, você só entende como Deus está falando se você estudar. Se você pegar a caderneta errada, se você pegar a caderneta de Israel para a igreja, você está errado. Você vai ficar frustrado porque você não está prosperando financeiramente. Deus falou que você ia prosperar, mas Ele falou para Israel, Ele não falou para a igreja. Você não é Israel, você é a igreja. Então essas concepções precisam ser compreendidas. Versículo 4, alguém pode ler? Pelo que, quando leis, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Quando você lê a Bíblia, tem crente que não faz a pergunta que o etíope fez: como eu posso entender? Que ele lê, né? Mas como que eu posso entender se ninguém me explica? Você não está perto de gente que te explica, então como é que você vai saber? Então, quando vocês lerem, vocês vão poder compreender o meu discernimento, ou seja, minha compreensão, que é de Deus, do mistério de Cristo. É um mistério. E muitos crentes ainda estão nesse mistério, porque eles não sabem. Ou nunca ninguém explicou, ele nunca prestou atenção, nunca esteve perto de alguém que explicasse. Versículo 5, era encoberto e agora está revelado. Versículo 5. Que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Antes eles não sabiam. Agora, esses profetas aqui não são do Velho Testamento, senão entraria em contradição, não é? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles não sabiam disso. 1 Pedro 1,12 fala que eles trabalharam por nós. Eles falavam coisas de Jesus Cristo, mas eles nem sabiam. E tu, Belém Efrata, posto dentre as menores, será famosa, porque de ti virá. Ou seja, Miqueias 5,2. Ele fala que Jesus ia nascer em Belém. Agora, ele sabia quem era Jesus? Ele não sabia nada disso. Ele foi um funcionário seu. Isaías, quando falou daquele que ia carregar as dores, ele foi um funcionário seu, trabalhou para você. Então, essas pessoas do Antigo Testamento falavam coisas que elas não sabiam o que significava, porque foi falado para nós agora entendermos. Então ele estava falando de Jesus, mas nem ele sabia, porque Deus usou essas pessoas. Em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, nenhum ser humano soube disso, mas agora é revelado para quem? Aos santos apóstolos. Agora interessante, revelado para Paulo, e Paulo revelou para os apóstolos. Eles não sabiam disso, foi Paulo quem. Não é que Paulo foi estudioso, que ele buscou, não, Jesus quis se revelar para Paulo, falou para ele. E os profetas do Novo Testamento, não do Velho, os pregadores, né, de modo geral, agora eles sabem, como por exemplo eu estou sabendo, vocês estão sabendo também, graças ao ministério de Paulo. Deus usou Paulo para mostrar para nós isto, e foi pelo Espírito Santo, o Espírito Santo quem mostrou para Paulo, para ele explicar para nós isso. Esse era o mistério, versículo 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Agora não tem mais mistério. O
O mistério é esse, a saber, qual que é o mistério? Judeus e gentios juntos, num só corpo chamado igreja. Quem que proporcionou isso? O Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, e aceita, você já entra dentro desse corpo chamado igreja. E aí você é uma pessoa totalmente especial, porque Deus agora te coloca dentro de um grupo seleto, um grupo onde Ele fala através da igreja hoje, não é mais através de Israel, é através da igreja. A igreja não substituiu Israel, Israel não deixou de existir, mas Deus tem um plano para Israel que não é agora. Agora o plano dele é com a igreja. E Paulo está apresentando para eles, de primeira mão, apresentando para eles esse mistério. E o versículo 7 mostra que ele foi escolhido para isso. Versículo 7. Graças ao dom que Deus, a sua bondade, me deu. Pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Pela ação do poder de Deus, ele é ministro. A palavra ministro, ela traz uma certa confusão, porque quando você fala ministro hoje, é uma pessoa muito importante, né? É um ministro político, é o primeiro ministro de um país, ou às vezes alguns falam pastor, é um ministro da igreja. Mas ministro, na Bíblia, é servo. É o servo mais raso que existe. É um ministro, é aquele que serve. Paulo está dizendo, eu sou servo de vocês. Veja quanta gente trabalhou para vocês. Todos os profetas do Antigo Testamento trabalharam para vocês. O apóstolo Paulo trabalhou para você ter essas verdades. Então nós temos hoje a verdade de Deus. Podemos aqui explicar e aprender essa verdade porque alguém trabalhou por nós. Você deveria ser bem grato a Deus por isso, por Ele ter usado pessoas assim. E ele diz que ele foi constituído por Deus. Ele não buscou isso, ele não foi um voluntário, mas ele foi constituído de Deus conforme esse dom da graça. Dom é presente, é o presente de Deus, foi concedido para Paulo, e ele faz isso na força operante do poder de Deus. Então não tem nada aqui que seja psicologia, sociologia, filosofia, humanismo de modo geral. Não que essas disciplinas não sirvam para nada, servem sim, mas para a revelação de Deus, ela foi totalmente dada por Deus para Paulo, e Paulo entrega para nós. Então quem não conhecia o mistério fica sabendo agora. Qual a importância para nós hoje? Eu não digo que tem menos importância, mas tem menos impacto, porque antes a igreja tinha gentios e judeus, eles estavam reunidos, e ficava sempre aquilo, né? Eu sou judeu, sou mais do que aquele. Não, se você estivesse naquela época, você ia estar reunido, se você fosse um judeu, ia falar, eu sou igual ao meu irmão gentio, e o gentio dizendo, eu não sou menos do que ele. E eles não teriam mais essa classificação, são a igreja de Cristo Jesus. Então dessa maneira você precisa também pegar esse espírito do que é a igreja. A igreja não tem um melhor do que o outro. A igreja de Jesus Cristo são todos os salvos. E como todos os salvos, eles vão crescendo de graça em graça, compreendendo qual o plano de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas hoje. Então nós vamos parar por aqui, depois nós vamos estudar que Paulo ele é usado por Deus para apresentar o funcionamento da igreja. Como que a igreja funciona hoje? Será que pode comer carne de porco? Porque havia muita dúvida sobre isso, né? Será que a igreja agora precisa
fazer jejum 3 vezes por semana, ele vai mostrar que agora a igreja não tem mais nada a ver, no sentido de práticas, com o judaísmo. Então não vai misturando as coisas. Ao ler o Antigo Testamento, se você não entende, pergunta para alguém, para você não fazer confusão na sua mente. Não é? Por exemplo, o salmista diz: fui novo e agora sou velho, mas nunca o quê? Ele nunca viu isso, porque não era para ver mesmo. Israel não tinha isso. Agora, hoje eu fui novo, agora eu continuo novo, mas um pouquinho mais experiente, e já vi alguns crentes passarem por grandes dificuldades. E aí? A Bíblia mentiu? Não. Você não entendeu que o salmista estava falando dentro de uma dispensação, como Deus se revelou através do povo de Israel, para as bênçãos materiais. E hoje são bênçãos espirituais. Então eu creio também que hoje não precisa mendigar o pão, porque Hebreus fala que Deus nos sustenta, mas também não tem promessa nenhuma de você comprar um conglomerado de uma empresa porque você é crente. E também não tem aquele que chegou numa agência de carro e mandou colocar uma placa, vendido, depois eu venho buscar, e não tinha dinheiro nenhum para comprar o carro. Eu sou filho do rei, ele me promete que a sua cabeça não a cauda, eu vou ficar andando com qualquer carro? Não, é esse aqui que eu quero. Por causa disso, você viu muitas coisas esquisitas acontecendo na igreja, né? Tá bom, então Deus abençoe os irmãos. Esse é o mistério que foi revelado. Somos um em Cristo. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Agradecemos por ter usado o apóstolo Paulo para nos revelar esse mistério que antes estava encoberto. E agora nós podemos compreender melhor qual é o funcionamento do corpo que nós estamos envolvidos, o que o Senhor exige desse corpo e como nós podemos ser abençoados ao compreender melhor esse corpo que é a Igreja de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém.